Ensaio dramático é como se fosse um faz de conta, entre aspas, é óbvio, porque esse conceito ele é muito poderoso e vem com a base, tá, do psicodrama. Tá? O que é o psicodrama? O psicodrama é um pedacinho, é só um pedacinho dentro da psicologia. O psicodrama ele foi desenvolvido por Moreno há décadas e décadas atrás, onde ele começou a entender que nós, seres humanos, temos, entre aspas, um jogo de papéis. Nós temos uma interação na sociedade, onde nós temos, em cada setor, em cada ambiente da nossa vida, a gente tem um papel. Por exemplo, eu tenho o papel do filho, eu tenho o papel do marido, tenho o papel do diretor da empresa, o papel do coach, o papel do instrutor, o papel do palestrante, do trainer, enfim, tá? E você também tem esses papéis, você de uma forma ou de outra tem esses papéis. Porém, esse excesso, essa variação de papéis, às vezes faz as pessoas terem uma baixa performance em algumas áreas das suas vidas e alta performance em outras áreas da sua vida. E isso às vezes causa uma frustração interna, porque ela fala assim, pô, se eu consigo ser um excelente filho, por que eu não consigo ser um excelente pai? Ou se eu consigo ser um excelente chefe, por que eu não consigo ser um excelente marido? Isso acontece por causa desse jogo de papéis, tá? E ensaio dramático é uma técnica dentro do processo de coaching, onde nós utilizamos esse conceito, tá, de role play. Esse role play vai fazer você literalmente fazer essa dramatização para fazer uma simulação da realidade, ou seja, como se fosse um treino. Então, por exemplo, um atleta de alta performance, quando ele vai entrar num campo, antes dele entrar numa Copa do Mundo, por exemplo, eles treinam, tá? Eles fazem um treino de uma forma bem prática, onde dentro desse treino eles simulam como se fosse a realidade daquele jogo. Então, em alguns casos, tá, em alguns esportes, eles criam todo um cenário para fazer como se fosse essa simulação da realidade. O que faz essa simulação da realidade? Tá? O nosso cérebro ele não distingue o que é real, o que é imaginário. Eu vou falar em outras técnicas aqui também, uma que se conecta bastante ao ensaio dramático é a técnica de memória de futuro, que eu vou explicar mais a fundo também nos próximos vídeos aqui, em outros vídeos, tá? O lance aqui do ensaio dramático é você simular como se realmente aquela situação estivesse acontecendo agora. Então, por exemplo, uma pessoa quer ser palestrante. O que seria um ensaio dramático? Seria ela colocar as cadeiras numa sala vazia, por exemplo, ela ligar o data show, ligar o slide e começar a palestra exatamente como se fosse uma palestra ao vivo, como se as pessoas estivessem ali e ela não tivesse tempo para parar para pensar e se corrigir. É diferente de um treino tradicional, tá? É uma simulação da realidade. E um coach, o que ele vai fazer? O coach ele vai fazer essa simulação, esse ensaio dramático dentro da sessão. Por exemplo, você quer melhorar sua comunicação com uma pessoa do seu trabalho, né? Com um subordinado ou com um líder, mas você não sabe como fazer aquilo. Você pode treinar com o seu coach dentro de um ambiente seguro de uma sessão de coaching para você conseguir aumentar a sua performance, ou seja, treinar antes de acontecer aquilo na realidade. É óbvio, tá, que você já deve estar pensando que ensaio dramático vai fazer você se sentir muito mais confiante. Eu lembro que no começo da minha carreira, o que eu fazia? Eu imaginava, tá, o meu cliente entrando no meu escritório e eu fazia o preenchimento do contrato. Então eu já tinha uma pessoa em mente, por exemplo, às vezes uma visita agendada, eu imaginava que eu estava pegando os dados da pessoa, preenchendo o contrato. Essa era uma das técnicas que eu fazia sozinho. Não é fácil fazer sozinho, mas com disciplina você consegue. Outra coisa que eu fazia também era esse exemplo que eu citei, posicionar as cadeiras. Eu colocava todas as cadeiras, ligava o data show e passava slide por slide, treinava, como se eu estivesse dando a palestra. E dava palestra de 1, de 2 horas, exatamente para as cadeiras vazias, como se tivesse a sala lotada. Às vezes, em muitos dos casos, era engraçado, porque eu olhava para a cadeira e falava, sim, alguma pergunta? Sim, pode dizer. Aí eu imaginava a pergunta da pessoa, que não tinha ninguém ali na verdade, imaginava a pergunta, interessante essa pergunta, e respondia a pergunta, que eram as perguntas mais tradicionais, que eu já ia literalmente praticando dentro desse meu portfólio de perguntas que eu já tinha, de dúvidas da minha plateia, que eu já tinha em mente que ia acontecer. E aí o que acontecia? Na hora que chegava no momento da palestra, era como se aquilo ali já estivesse acontecido, ou seja, eu já estava com o meu motor aquecido, eu já sabia exatamente quais eram as melhores práticas e o que eu poderia tirar que não ficou muito legal. Então, ensaio dramático é a prática antes de acontecer a realidade. É uma prática onde você desenvolve, tá? Não tem um outro mecanismo tão poderoso para você desenvolver
competência, tá? Quando você desenvolve skills coaching, tá? Ou coaching de competência, para você desenvolver qualquer tipo de competência. Eu digo assim, vendas, oratória, negociação, liderança, que mais? Para você fazer uma entrevista de emprego, para você ter uma postura de você conversar, fazer uma comunicação efetiva com seus pais, com seus filhos, com seu marido, sua esposa, qualquer tipo de competência que você queira desenvolver, você vai fazer isso. Dentro de uma sessão de coaching, melhor, dentro da nossa certificação de coaching, nós fazemos, né, essa ferramenta bastante vezes, várias vezes, onde uma pessoa que participa do curso é o coach e o outro é o coachee, ou seja, um é o profissional e o outro é o cliente, para ver essa troca. Então, você dentro de sala, por exemplo, dentro do curso de coaching, você teve lá a experiência do lado do cliente e isso te dá uma vantagem competitiva para quando você for coach, você saber qual pergunta efetivamente fazer ou qual técnica efetivamente você usar, porque você já sentiu aquilo na pele do outro lado, tá? Do outro lado do jogo. Então essa dramatização, você pode fazer também essa troca de papéis, tá? Você pode inverter esses papéis aí para você poder também ter essa habilidade mais desenvolvida. Eu lembro que às vezes também eu chamava minha mãe, meu irmão, no começo da minha carreira, e eu falava, deixa eu treinar aqui uma técnica que eu estou aprendendo. Eu treinava com eles, tá? Eu falava que eles eram meus coach-baia, né? Eles eram minhas cobaias ali, que na verdade não eram cobaias, porque eu já estava formado, eu já sabia como aplicar, mas eu treinava para quando viesse um cliente que estava me pagando, eu estar melhor preparado do que um outro coach que não havia treinado. Então, ensaio dramático é um ensaio, literalmente, é um treino antes do jogo, tá bom? Então, treine, faça ensaio dramático, que você vai ter muito mais resultado para desenvolvimento de qualquer competência. Você não tem o direito, depois desse vídeo, de falar, eu não sei fazer tal coisa. Porque o cérebro humano é capaz de aprender qualquer coisa. Lembra, todo comportamento é aprendido. Se você está gostando desses vídeos aqui da Academia da Mentalidade, você pode se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, o seu comentário falando o que você achou, convida, espalha os vídeos gratuitos para os seus amigos. Também, se você faz parte do grupo exclusivo dos vídeos atualizados da Academia da Mentalidade, você também pode fazer o download e ouvir em áudio todo momento, qualquer hora que você quiser, para você poder ter esse conteúdo sempre ativo na sua mente, já que o nosso cérebro aprende por repetição, beleza? Ensaio dramático para desenvolvimento de competências, tem base no psicodrama e esse jogo, essa interação de papéis, talvez seja a ferramenta mais poderosa dentro do processo de coaching para, desenvolver e ampliar qualquer tipo de habilidade, legal? Beijo no seu coração, nos vemos nos próximos vídeos e lembre-se, livre-se dos seus medos.